Boa noite! Que bom que estamos aqui nessa noite abençoada para trazer aqui um tema, né? Tratar de um tema tão pertinente. A gente está no mês de abril, hoje, 7 de abril de 2025. Nós vivenciamos, né? Semana passada, no dia 2 de abril, é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E, portanto, nesse dia eu pensei, eu vou trazer uma aula com esse tema para compartilhar a minha experiência, a minha vivência, como foi ao longo desses últimos anos, né? Desde o primeiro insight, assim, poxa, talvez seja isso, como que eu busquei o diagnóstico e o que que foi determinante nos cuidados e o que que a gente faz hoje, e também, né, os óleos essenciais específicos que podem apoiar, dar um suporte melhor, né, para pessoas, crianças, pessoas autistas e também para abençoar a vida dos cuidadores, tá? É um outro ponto bem importante que eu vou tratar aqui hoje, tá bom? Então sejam bem-vindos. Coloquem lá para mim no chat, né? Vão colocando ali para eu saber se você tem uma pessoa autista próxima de você ou não, se você está aqui, né, por pura vontade, escolha de obter mais conhecimento, né, para que em algum momento for necessário, né, também falar com alguém. Pois bem, aí a gente vai saber um pouquinho e modular aqui quais são as realidades de cada pessoa, tá? E chama lá, dá tempo ainda. Manda o linkzinho, chama mais alguém para estar aqui com a gente, tá bom? Depois eu disponibilizo essa gravação. Talvez você esteja, né, assistindo posteriormente aí a aula gravada, mas vai ficar aqui salvo porque temos muita informação para compartilhar. Então tá. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre quem eu sou e por que que eu tô aqui nessa noite, nesse dia. Eu sou a Fabiola Muniz, né? Eu sou uma mãe apaixonada, apaixonada pelos óleos essenciais e por proporcionar também soluções naturais no cuidado com os meus filhos, tá? E a minha jornada aí com a aromaterapia, ela começou, gente, já são 7 anos usando os óleos essenciais, e foi quando eu estava grávida do Pietro, né, do meu segundo filho, que eu introduzi os óleos essenciais na minha vida, e de lá para cá foi assim, ó, experiência depois de experiências. A minha primeira experiência foi para candidíase recorrente na gestação dele. Depois eu usei no parto, no pós-parto, nos cuidados com o bebê, nos cuidados com a minha filha. Eu sou mãe de dois, Sofia e o Pietro. E assim, eu vi muitas coisas maravilhosas acontecerem. Sofia melhorou as crises respiratórias, que ela tinha muito problema, né, com a questão respiratória. Enfim, e foi paixão a primeira gota. Isso me levou a estudar realmente os óleos essenciais de uma forma apaixonada. Eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, de ler, de estar sempre assim, conhecendo coisas novas, né? E a paixão pela aromaterapia, ela tomou meu coração, e isso inclusive fez uma reviravolta na minha vida como um todo, porque eu fiz transição de carreira, eu mudei, né? Eu saí da indústria petroquímica, hoje eu trabalho como consultora de bem-estar na doTERRA, que é a empresa líder mundial, né, no segmento de óleos essenciais, e dentro desse trabalho como consultora de bem-estar, uma das coisas que eu amo fazer é trazer a consciência às pessoas do quanto que os óleos essenciais eles contribuem para a nossa vida como um todo. Então, dentro, né, da nossa comunidade, a gente traz essas aulas de conscientização para o bem-estar, com temas diversos. E eu pensei, por que não trazer o tema do autismo nesse mês da conscientização? Ainda mais eu como mãe atípica, né? Com o meu filho com o autismo e os cuidados que eu tenho para melhorar a qualidade de vida dele e a nossa da nossa família como um todo, né? E foi ali quando o Pietro ele tinha 4 anos que nós recebemos o diagnóstico, tá? Do autismo. E eu lembro assim, gente, que quando eu recebi o diagnóstico, existe um período o período da dúvida, do meio que o desespero, assim, existe o período, né, da investigação e existe o período do laudo, do diagnóstico.
E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu saí assim meio anestesiada da sala do neuro, né, do médico, daquela consulta. E eu tava assim, nem sabia muito bem por onde começar, o que que eu ia fazer, sabe? Era muita informação. Eu sabia que era um mundo novo que eu ia ter que mergulhar e pesquisar e me aprofundar, e, enfim. Mas algo me trouxe um calor, sabe, no meu coração. Algo me trouxe uma confiança e uma paz no meio daquele caos, a paz que excede o entendimento, que vem sim de Deus. E naquele momento foi Deus confortando meu coração, falando: calma, vai ficar tudo bem. Você tem os recursos necessários. E a partir dali, eu decidi me aprofundar mais no tema e na busca, né, por usar os óleos essenciais de maneira mais assertiva. Porque uma coisa é a gente ter os óleos essenciais para tudo, para tanta coisa, e você usa, não é aquela coisa assim, né? E outra coisa é você ter realmente um quadro, né, um diagnóstico com desafios que você sabe do porquê esses desafios e você usar um protocolo, usar algo assertivo, direcionado, com a intenção de olhar para aquilo de forma, sabe, detalhada. Então, ali eu vi que não, eu não me senti desolada, desamparada, sabe? Eu senti esse conforto no meu coração e eu espero que no final dessa aula, é isso que eu possa compartilhar com vocês aqui, sabe? Uma esperança, um conforto, dizer que no final tudo coopera para o bem, tudo fica bem, tá? E assim, de forma bem resumida, gente, mas é muita coisa. Se prepara, que eu quero resumir tudo em uma hora aqui, mas vamos ver. E foi assim, ó, como tudo começou, né? Foi numa classe, gente, como essa daqui. Como eu participo, né, de várias aulas e vários assuntos, assim, é muito dinâmico. Quem é consultora de bem-estar aqui, coloca no chat. Eu sou, para eu saber também, tá? Então, como nós, consultores de bem-estar, a gente está sempre procurando melhor atender os nossos clientes, as pessoas que vêm até nós. E foi numa aula como essa, de orientação, de informação, de instrução. Por isso que eu perguntei aqui se você não tem autista e está aqui só para aprender. Que bom, parabéns, parabéns. E vocês que têm pessoas autistas na família, que bom que você está aqui para aprender algo novo, para melhorar também. Então, parabéns, tá? E foi numa classe como essa que eu comecei a observar tudo que a pessoa falava, eu olhava assim e falava: Meu Deus, meu filho é assim. Tem isso, e tem isso. E as características, sabe? E aí foi caindo fichas assim, naquele momento, gente, só para vocês entenderem, ali um período de 2021 foi um período, um dos períodos mais críticos que eu enfrentei emocionalmente, 2020 e 2021, tá? Eu tive muitos desafios pessoais, tá? Familiares, enfim, que me deixaram muito emocionalmente abalada. Em consequência a isso, eu também passava por um desafio muito grande, uma frustração na maternidade. Porque o Pietro ele estava com comportamentos desesperadores e eu não sabia como lidar. E vocês vão entender um pouquinho quais comportamentos eram esses. E aí, numa classe como essa, de informação, de instrução, abriu os meus olhos. E eu sabia que existia alguma coisinha e eu precisava olhar para isso. Então, eu decidi observar. Eu decidi observar para ver se não era coisa da minha cabeça. E tudo que aquela pessoa falou ali, os sinais, ficar atento a isso, eu observava no meu filho, tá? E aí, gente, eu comecei a falar. Falei com meu marido, falei com a sogra, falei com o familiar, e todas as pessoas que eu falei próximas, né, da nossa convivência, falaram assim: não, Fabiola, imagina, nada a ver. O Pietro é muito saudável, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. É só, né, dar alguns limites. É só. Gente, eram esses os comentários, né? E eu, alguma coisa no meu coração falava que não, sabe? Que era algo que eu precisava olhar, que eu precisava investigar.
E aí eu encontrei uma psicóloga lá no Rio e nós conversamos muito. E eu pude falar para ela um pouco das coisas que eu observava, e ela foi a primeira pessoa que incentivou e falou assim: vá, vá no neuro, leva ele, consulta, porque ficar nessa dúvida não vai te levar a nada. E um diagnóstico, ele não é um fim. Ele pode ou pode não ser, enfim, mas vá. E aí, passou, sério, passou alguns meses, quase um ano, tá? Passaram-se meses desde a minha dúvida e dos meus questionamentos internos até eu realmente levar o meu filho numa consulta, né? E eu levei ele, então, no neuro, e ali começou, então, todo o processo de investigação. Ai, gente, foi um período, assim, de muita espera, de muita, é, como eu posso dizer assim, de muita dúvida, incerteza, insegurança, e se, sabe? O e se, eu acho que é a pior coisa que tem, o e se? E se ele for? E se ele não foi? Se ele não for? Sabe? Umas coisas assim, o e se é muito, muito angustiante. E passou ali alguns meses, mais alguns meses, né, para que a gente tivesse o diagnóstico então fechado do Pietro. E eu não sei se alguém aqui passou por esse processo de diagnóstico, coloque aqui também, escreve a sua história no chat para eu ficar sabendo, enfim, a gente poder trocar figurinhas depois, tá? Porque foram assim, o processo do diagnóstico, ele é multidisciplinar e é necessário, não é só o neuro é que dá o laudo no final, ele que assina, né? Mas ele pede, gente, é uma prescrição imensa de multiprofissionais para analisar, para avaliar. E aí é um processo de idas e vindas a profissionais, a exames, enfim, até que se tenha, né, ali todos os critérios, enfim, necessários e que o laudo ele saia. E aí foi no final de 2022 que nós recebemos o diagnóstico, então, e o Pietro, ele tá dentro desses dois CIDs, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, né, que é o famoso TDAH, e o transtorno do espectro do autismo com discreta função de linguagem e sem deficiência intelectual e apresenta intelecto acima da média. Então, esse foi o laudo, né? E foi nesse dia, quando eu saí do consultório, que eu fiquei bem atordoada, assim, eu falava, tá, eu nem, para vocês terem ideia, assim, eu saí dali e eu nem perguntei, tá, o que que eu vou fazer com isso? Eu saí dali, tá bom. Mas aquele tá bom que não tava bom, sabe? Aquele tá bom que de bom não tinha nada, porque era tudo apavorante. E ali então começou a minha jornada de estudo, de busca do melhor pro meu filho e tudo mais, né? E, gente, para que vocês entendam o quanto eu sou grata, de verdade, o quanto eu sou grata pelo momento atual que nós vivemos hoje, por nós estarmos cercados de informação a um clique de distância. Então, hoje, se a gente tem dúvida, hoje, se a gente tem, né, desafios, a gente pesquisa, a gente tem acesso à informação muito rápida. E ele chegou aqui, ó, dá oi lá pro pessoal, filho. Esse é o meu filho, lindo, maravilhoso. Eu tô falando de você, de quando a gente descobriu o autismo e de como a gente cuida de você, tá bom? Uhum. Vai lá com o Daddy pra mamãe dar aula, vá. Depois eu vou lá com você, lindão. Vai lá. Gente, aí eu vou contar aqui pra vocês como que era, tá? Antes. Bom, que situação que a gente vivia que era um tanto desesperadora. Então, eu vou colocar aqui, acho que tá aqui o vídeo já. Eu gravei. No início era assim. No dia 18 de novembro de 2022, nós recebemos o diagnóstico de autismo nível 1 com TDAH, hiperatividade, do nosso pequeno Pietro. E hoje ele teve crises atrás de crises. Esse é um dos comportamentos que ele tem. Fica irritado, agressivo, se isola, tem crises de choro.
e nada o conforta, a não ser o tempo, esperar ele se acalmar um pouquinho. Quando isso acontece, tem algo que ajuda muito aqui em casa, que são os óleos essenciais e a técnica Aromatouch na mãozinha dele. Ele adora. E depois dessa crise, eu sentei com ele no sofá, ele veio pro meu colo, ele ainda dá pra ver no início que ele tá ainda com um rostinho triste, ainda está choramingando, está um pouco retraído. E quando eu termino a primeira mãozinha, ele já tá mais relaxado. Agora eu passo para outra mãozinha, que eu usei o Vetiver Balance Serenity. Ele já tá bem mais calmo. Ele observa, ele recebe bem o toque, ele se comunica melhor e ele fica relaxado. Essa técnica permite um relaxamento instantâneo e não só físico, como também um alívio emocional. Ao passo que a gente vai pressionando cada ponto da mão em todas as 5 linhas dos dedos. Depois eu faço a massagem entre as falanges dos dedos. Ele se acalma, ele relaxa. E é um momento de muita afinidade, de muito contato, de muito amor. Eu sou eternamente grata. E se você quiser saber mais sobre essa técnica, sobre os óleos essenciais, não hesite em me chamar. Clica aqui no link, me manda uma mensagem no direct, porque assim como eu, você também merece ter essas preciosidades na sua casa, para te aliviar nos momentos de sufoco, nos momentos de choro e de questões emocionais que afligem o nosso coração e o coração dos nossos filhos. Isso é amor. Deu pra ver e ouvir tudo certinho, ok? Então, gente, isso, confirma aqui pra mim se foi tudo bem. Eu estava, né, naquele processo investigativo, então a gente tinha que filmar, a gente tinha que fazer um dossiê, digamos assim, né, para mandar pro médico, pros profissionais, enfim. E nesse dia eu nem peguei, eu nunca gravei, na verdade, uma crise dele de verdade, sabe? O pico da crise, não. Mas nesse dia ele entrou em crise, ele ficou muito tempo revoltado ali, ele já estava até mais tranquilo, mas ele ficava daquele jeito. Ele se isola, ele joga tudo, ele não aceita aproximação, ele se balança, ele tentava se esconder dentro de algum lugar, ou isolado, enfim, né? Todas esses desafios. E até hoje, o que ajuda muito aqui, agora. A última crise que ele teve, fazia tempo que ele não tinha nenhuma desregulação, assim, mas ele entrou em crise tem umas 2 semanas na igreja. Então, já consegui entender que foi uma frustração grande para ele, emocionalmente falando, desregulou e ele entrou em crise na igreja a ponto da gente ter que ir embora e tudo mais. E assim, até hoje, o que ajuda muito é a técnica Aromatouch na mão, sabe? Então, não na hora da crise, mas quando já ele aceita a aproximação, né? E aí eu faço a técnica na mão, mas ele relaxa tanto de um jeito. Até quando ele, às vezes ele tá agitado, aconteceu alguma mudança, alguma coisa na rotina, que ele tá agitado para dormir, tá com dificuldade de pegar no sono. Então eu faço a técnica Aromatouch na mão dele e assim é impressionante. Então, para quem não sabe ou não conhece o que é a técnica Aromatouch, depois você pode me pedir lá no meu Instagram. Escreve lá meu Instagram, Fabiola Muniz Flor.
Pode me seguir lá no Instagram, me manda uma mensagem no direct, que eu vou mandar para você um informativo de como aplicar a técnica Aroma Touch, que você pode fazer. Leva ali um minutinho, gente, mas ela é tão poderosa, que acalma meu filho em crise e pode acalmar qualquer pessoa em qualquer outro transtorno, ou de ansiedade, ou de pânico, ou de qualquer outra coisa, do luto. Qualquer outra questão emocional, ela pode ser amenizada, aliviada instantaneamente com a técnica Aroma Touch na mão, tá? Então, você pode me pedir ali que depois eu envio para você pelo Instagram. Então, tá, eu vou conversar aqui alguns pontos e aí, conforme a gente for falando, eu vou trazendo minha experiência em relação a isso, tá bom? De forma bem aberta. Se vocês tiverem alguma pergunta, interrompe aqui, levanta a mão, pode abrir, tá bom? Que aí a gente já fala naquele contexto e no final da aula a gente abre um parênteses ali para fazer um bate-bola e uma conversação, tá? Então, o que que é, né, o transtorno do espectro autista? O autismo, ele é uma condição neurológica. Não vou dizer que é uma doença, eu não gosto de falar dessa forma, mas ele é uma condição neurológica. Eu falo que é uma forma da pessoa enxergar o mundo, a forma como ele interage com o mundo. É único, é uma coisa assim incrível, tá? E as crianças com autismo, eles podem ter dificuldades para se comunicar, tá? Eles podem ter dificuldade em entender as emoções dos outros, né? Lidar com mudanças na rotina. Eles não têm, assim, a grande maioria, né? Não entende frases de duplo sentido ou sarcasmo. Para eles, a vida o mundo é como é, entende? Então, eles levam tudo ao pé da letra. A forma como é tudo muito literal. É a forma como ele vê, não tem achismos, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado no tratar o outro, porque pode sim ferir as emoções de uma forma muito profunda. E alguns, né, alguns autistas, eles podem ser muito sensíveis a sons, a luzes ou a cheiros, inclusive. Então, esse é um outro cuidado que até mesmo em aplicar uma terapia a gente vai olhar, cuidar e aferir, né? Enquanto que outras pessoas podem nem se incomodar com isso, tá? Eu observo assim, o meu filho, ele é o barulhento do ambiente, então ele é o ativo, ele é a agitação, ele é o barulho, então ele não se incomoda com barulhos, com luzes ou cheiros, tá? Mas assim, muita agitação, muita informação, é muita absorção para ele, é muito estímulo. Aí isso também deixa ele, uau, super, super, super agitado, super hiperativo, sabe? O que mais que eu trouxe aqui? Ah, o autismo, ele é chamado de espectro, né? Justamente porque cada pessoa ela é diferente e ela pode apresentar várias questões ou poucas questões ali, né? Enquanto que umas podem, inclusive, precisar de mais ajuda, de mais é, é, realmente ajuda para lidar com isso, enquanto que outras podem ser mais independentes, tá? Então, hoje a gente fala até, né, os níveis de suporte do autismo. Então, alguns autistas precisam de mais suporte para interagir com o mundo, enquanto que outros não. Mas o que é importante é lembrar que um diagnóstico cedo, né, um diagnóstico correto, o apoio certo, o ambiente de amor que essa pessoa é envolvida, é, o suporte adequado, as terapias adequadas, tudo isso pode ajudar realmente para que eles se desenvolvam e aproveitem o melhor do mundo do jeito deles, sabe? Então, isso é incrível. E o TDAH, que é uma outra questão ali concomitante, que pode estar associado ou não, no meu caso está, né, no caso do meu filho. Então, ele está junto com o autismo, uma condição extra que veio ali no meu pacotinho, e ele compartilha dessas características também. No caso, né, alguns autistas que têm um TDAH associado, eles podem ter mais dificuldade em manter o foco,
né? Ou ter um hiperfoco em algo assim que eles ficam obcecados, alucinados por aquilo, que tudo é aquilo, né? Também impulsividade, em alguns casos, excesso de energia, como é no meu caso, tá? Então, chegou numa fase da minha vida, lá naquela fase dramática que eu tava passando, que eu, Fabiola, estava esgotada mentalmente, emocionalmente, e eu não sabia como lidar com os comportamentos do Pietro. Ele é uma pessoa do movimento, ele é uma criança do movimento, ele é enérgico, ele é intenso, ele é expressivo, ele é comunicativo, ele tá sempre em movimento, sempre que requerendo muita atenção. É, assim, esse excesso de energia dele me desgastava de um jeito. E coisas que eu observei no Pietro, tá? Alguns dos sinais que eu trago aqui, que de repente você pode também identificar em alguém próximo a você, né? Coisas que me assustavam. Eu chamava ele inúmeras vezes pelo nome e ele me ignorava, como se nem tivesse me ouvindo, inúmeras vezes, tá? Isso para mim era desesperador. Então, qualquer coisa, qualquer instrução, qualquer comando que eu dava para ele, ele não ouvia, ele não seguia. Ele fingia que nada, que eu nem existia ali. Teve uma vez que ele fugiu de casa. E isso foi bem, bem preocupante, tá? Teve uma vez que ele fugiu de casa, ele abriu, simplesmente estava brincando ali, abriu o portão e saiu e foi pra rua. E foi um piscar de olhos. Ele estava no jardim, eu estava na sala. Foi um piscar de olhos que eu fui levar alguma coisa pro fundo, pra cozinha. E quando eu voltei, cadê o Pietro? E aí eu saí. A nossa rua na época era sem saída, assim. Então a gente sempre ia, quase que todo dia, brincar no mato. Tinha assim o mato, a gente falava nossa floresta encantada. Então a primeira coisa que eu fiz, o primeiro impulso foi eu ir para aquele lado da rua, para o mato, que era o lugar que ele conhecia. E comecei a chamar, 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 e ele não me respondia, nada, foi desesperador. E eu não via ele, não encontrava ele. Eu falava, não, ele não ia para o outro lado, que daí o outro lado saía para a rua que tinha movimento, que tinha carros. E aí eu fui para o outro lado. E ele já estava, já estava no segundo quarteirão lá para frente, andando, subindo a ladeira. E eu comecei a correr, correr, correr atrás dele, chamar, chamar, Pietro, 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 mamãe, vem, volta. E ele nem aí pra mim. E aí, nessa época, eu tava desconfiada, né, mas ainda não tinha ido buscar o diagnóstico. Mas isso me trouxe muita preocupação, porque toda criança, quando ela tá num lugar desconhecido, estranho, quando a mãe chama, ela olha, ela vê, ela, mamãe, e ela reconhece. Era assim com a minha filha. E com o Pietro, não, ele não respondia, ele não reagia. Pra ele, tava nem aí, sabe? E aquilo me deixou muito agoniada. Aí eu corri, 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 peguei ele. Depois eu entendi que ele queria ir pro parquinho, pra pracinha. Uma pracinha que tinha lá no alto que a gente ia vez e outra, e ele foi por um caminho que era diferente, ou seja, ele não tinha medo, tá? Eu lembro a primeira vez que o meu filho expressou medo de algo, que ele me chamou porque ele sentiu medo de algo, eu falei, nossa, muito obrigada. Agora meu filho sabe o que que é medo, porque ele não tinha medo de nada, ele era destemido, ele é sim resistente à dor, ele caía, às vezes rasgava o joelho, hum, nem chorava. Geralmente as crianças choram, ele nem aí, entende? Coisas também que ele fazia muito e hoje ele faz ainda. Ele para comer, nunca parou quieto para comer. Desde desde a amamentação, ele era agitado, não parava para mamar, mamava um pouco, se virava, se mexia. E aí, a alimentação, ele não senta para comer, sabe? Ele pega a comida, às vezes pega na mão e fica dando voltas em cima da mesa ou andando em círculos, andando, andando, andando. É assim que ele para comer. Ele não para, né? Outras coisas, assim, às vezes ele tá comendo. Se ele vê, de repente, um grão de feijão, um grão de arroz, aquilo ali já vira personagens numa história e ele entra no mundo da imaginação, da criatividade, viaja. E ali ele, sabe, assim, tipo, muito, mas intensamente, sabe? Outras coisas que eu observei muito no meu filho, a seletividade alimentar, então ele tinha lá os jeitos, as manias dele de comer.
Aí todas aquelas coisas que talvez você já tenha ouvido falar, empilhamento, ele sempre teve aquelas questão de empilhar do pequenininho para o maior, ou separar por cores. Ele é muito, muito inteligente, então é, agora que ele está no primeiro ano, mas ele já conhece todo o alfabeto, foi obcecado por um tempo, o hiperfoco dele era números, então ele fazia contas imensas de multiplicação, de divisão, de soma, de menos, e fazia cálculos matemáticos sem nunca ter visto isso na creche. Ele fazia cálculos matemáticos. A- é, a agitação para dormir era muita agitação. Às vezes levava 2 horas para ele pegar no sono. Que mais, assim? É, essas eram os meus maiores desafios, né? E a parte comportamental, assim, de impulsividade. Então, ele chegava para conhecer, ou para ser apresentado a alguém, a forma dele é, interagir era dando um soco, era empurrando, era tipo assim, tudo muito intenso, sabe? Tudo muito intenso. E não violento, não violento, mas assim. Ele chegava, às vezes, até hoje, ele vinha e faz assim, ó, em mim, assim, ó, que ele faz assim, sabe? Que é a forma dele expressar aquele, ai, quanto amor. É uns negócios assim. E, e uma coisa também que ele tinha, a ecolalia dele era diferente. Ele foi uma criança que falou normal, andou normal, o desfraude foi super tranquilo, adaptação escolar, assim, de ir sem chorar, aquelas coisas, tudo tranquilo, não tive nenhuma dificuldade em relação a isso. E aí a colalia dele, que é essas frases repetitivas, o que que acontecia? Teve a época que tudo era banana. Ah, bananinha, o celular era banana, você é banana, tudo na ele, para ele era banana. Ele repetia banana por onde ele ia, tudo era banana. Aí teve as fases do hiperfoco de interesse. Então, teve um período que ele foi hiperfocado em dinossauros. Ele sabia tudo de dinossauro, o que que comia, da onde que vivia, tudo, 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 tudo. Aí teve a fase mais recente que foi dos Godzillas. Agora ele tá na fase do Pokémon, sabe? Então, assim, tem uns hiperfocos que ele fica alucinado e aquilo ele nossa, quer explorar, quer tudo, sabe? Então é bem intenso, tudo é muito intenso, tudo é muito intenso. E essa intensidade toda, ela me trouxe muito desenvolvimento como ser humano. Meu filho, ele vive a vida intensamente e ele me ensinou a viver a vida intensamente, sabe? Então, assim, ai, a gente ficou emocionada, porque há um tempo atrás aconteceu algo que eu considero sagrado, mas eu vou falar aqui pra vocês. A gente tem tanta conexão espiritual também, sabe? O meu filho, ele fala de Deus para as pessoas. Ele fala que ele é um profeta de Deus. Ele já, nos desenhos dele, ele desenhou Jesus Cristo descendo dos céus. Ele fala muito assim, ele tem uma espiritualidade muito aguçada. E um dia eu sempre procuro acordar mais cedo e fazer o meu ritual da manhã, que é o meu momento de cuidar de mim, da minha sanidade mental. E um dia eu tava ali no meu ritual, tava de joelhos, orando, daí eu fiz o meu eu sou, que eu falo, né? Eu sou abençoada, eu sou a graciosa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma mulher íntegra, eu sou forte, eu sou corajosa. Eu vou falando atributos para fortalecer a minha identidade de quem eu sou. Só que eu estava falando em pensamento. Eu estava pensando ali, de joelhinhos no meu tapete, orando, pensando isso. De repente ele acordou. Ele veio e se colocou embaixo de mim, assim, aqui no meu, sabe? Embaixo de mim. Eu fiquei assim, ele ficou aqui embaixo de mim. E aí ele começou a falar pra mim: Mamãe, você é incrível, você é corajosa, você é forte, você é maravilhosa. Amo você, mamãe. Ele começou a falar isso. Ele começou a falar como se ele estivesse ouvindo os meus pensamentos, como se ele soubesse o que eu estivesse fazendo ali naquele momento. E aqui, ali eu comecei a chorar, eu tô chorando de novo, não liguem, tá? Isso faz parte. Mas ali eu entendi que esse jeito diferente de ver o mundo é o jeito que todos nós deveríamos ver o mundo, as pessoas à nossa volta, sabe? O sentir.
essa intensidade no sentir, essa intensidade no relacionar-se, essa intensidade no, no se aproximar das pessoas. E ele fez isso. E ali eu agradeci tanto, 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 tanto a Deus por ter me dado o Pietro e por ele ter sido esse furacão na minha vida. E é todos os dias, sabe? Ele e a Sofia, eles foram muito desejados, são muito amados e muito esperados. E eu sou muito abençoada por ser, sim, uma sócia de Deus na criação deles, né? E eu vou falar algo aqui agora para vocês, mulheres, mães, cuidadoras, né? Que talvez não é um autista, talvez é o portador de algum outro transtorno, alguma outra deficiência, enfim. Mas nós precisamos olhar para nós, sabe? A minha convivência e o meu cuidado com o Pietro melhorou 1000% depois que eu, Fabiola, me aceitei. Depois que eu, Fabiola, me curei. Depois que eu, Fabiola, cuidei e priorizei de mim e do meu bem-estar. Porque só eu estando bem, só eu cuidando de mim, só eu estando forte emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, eu poderia dar conta de lidar e de cuidar desse ser tão especial, tá? Então, na maioria das vezes, nós nos colocamos a serviço com muita intensidade, né? E esse serviço é desgastante, é desgastante. E a gente pode, como que a gente vai poder cuidar do outro se a gente não está cuidando da gente? Então, priorizem o seu bem-estar, o seu cuidado, porque você só pode dar, oferecer para o outro aquilo que você tem transbordando dentro de você. E isso levou tempo para eu entender, e só depois que eu olhei pra mim que eu consegui, nossa, muita coisa mudou dentro da minha vida, tá? Então fica aqui também a dica da Fabiola. Então aqui eu já falei, né? Hum, todos os sinais, né? Pode ter ali da comunicação, a interação social eu não falei, né? Mas a interação social, alguns autistas podem ter sim muita dificuldade de fazer contato visual ou manter interação. Às vezes tem preferência por brincar sozinho. O Pietro ele fica horas brincando sozinho, sabe? É, não tem, às vezes, muita interação com outras crianças, tem dificuldade em expressar, interpretar, né, as expressões faciais, gestos e emoções alheias. Então, às vezes, alguns é ditos como insensíveis, mas, na verdade, para eles é tudo muito prático e literal, né? Alguns comportamentos restritivos e repetitivos, então movimentos. Não sei se vocês viram no vídeo que eu passei, mas o Pietro ele ficava assim, ó. E hoje, ainda quando ele tá ansioso ou agitado, ele se balança para frente e para trás, tá? Às vezes é balançar as mãos ou girar objetos ou alguma. Ele pode ter esse comportamento repetitivo. Eles são muito rotineiros, tá? Então, é muito desafiador ter mudanças na rotina, isso gera um estresse muito grande. Então, podem ter interesses, né, assim, fixados por um tema, por um objeto, igual eu falei dos hiperfocos, o Pietro ali, os interesses que ele tinha, né? E pode ter a sensibilidade sensorial ou não. Enfim, crises é um caso que sim, pode acontecer muito, principalmente diante de contrariação, né? Ali a oposição, ela precisa ser colocada de um jeito muito articulado, muito interativo, porque se falar não de cara, tipo, breca o sistema, sabe? E aí pode entrar em crise, um negócio assim. Eu já vivi muito isso, ai, ai, não é legal, não é legal. Então a gente tem que criar, né, alternativas ali e ser muito criativo também para lidar com as situações, né? E os tratamentos complementares, eles são muito importantes, né? Então, as terapias ajudaram muito. Meu filho fez aba, ele fez fono, ele fez psicoterapia, ele fez.
TO, né, que é o terapeuta ocupacional aí, ele foi tendo, como eu posso dizer, aquela palavra, liberação, né, de algumas coisas, enfim. E aí, hoje, a gente se resume em usar os óleos essenciais. É isso. E ele está muito bem, graças a tudo, a todos os profissionais que me ajudaram, que me orientaram nesse momento. Então, ele estava até fazendo judô. Agora a gente vai ver uma outra atividade para ele, porque também atividades, esportes é muito bom para estimular e toda essa demanda de energia que eles têm, né? Então, assim como todas as terapias, né, que a gente tem, musicoterapia, ecoterapia, enfim, o uso dos óleos essenciais, a aromaterapia também é algo que vem a somar, que vem a complementar o bem-estar da criança e trazer mais conforto, né, trazer um apoio mesmo. E por quê, né? Não sei, coloca aqui para mim se óleos essenciais é um tema novo para você ou se você já conhece e já usa, tá? Até para eu mensurar aqui também. Coloca aqui para mim, tá bom? Escreve aqui se você não sabe nada de óleo essencial. Escreve, Fabiola, é novo, não sei nada, quero aprender. Por quê? Os óleos essenciais, eu vou resumir, tá? Resumido, resumido mesmo. Resumido, deixa eu colocar aqui. Ah, não, acho que era uma pergunta. Eles são substâncias naturais extraídos das plantas. Ali nas plantas, eles compõem, os óleos essenciais compõem o sistema imunológico das plantas e as propriedades medicinais terapêuticas das plantas. Então, é como se eu estivesse realmente extraindo esses compostos químicos naturais, né? Por meio de extração, e invasando aqui no meu frasquinho, tá? E eu tenho aqui a potência máxima concentrada da planta no meu frasquinho em uma gotinha. Um exemplo disso, aqui eu tenho a folha de hortelã, só para vocês verem como que é microscopicamente falando. Os óleos essenciais são essas bolsinhas aqui, ó, na folha da hortelã. Então, eles trazem o cheiro característico da planta e com esse cheiro toda a química ali terapêutica, medicinal, benéfica da planta na sua composição. E aqui, para vocês terem ideia, que uma gota do óleo de hortelã equivale a 28 xícaras do chá da planta. Então, você imagina que para extrair um frasquinho de óleo, eu preciso de quilos da folha de hortelã. Então, eles são muito potentes, muito fortes, muito concentrados, muito eficazes, e por isso que a gente usa também doses pequenas, a gente usa gotinha, né? Por vez, de forma diluída. E como que os óleos essenciais afetam o sistema nervoso e as nossas emoções? Quando a gente inala um óleo essencial, esse cheiro que tem, o que que tem no cheiro? Química, né? A química que é natural, benéfica. Então, esse cheiro, essa química, ela envia sinais para o meu cérebro, tá? Principalmente na região chamada sistema límbico, que é a região do controle das nossas emoções. E a partir daqui, reações em cadeia acontecem. Descargas de neurotransmissores, hormônios do bem-estar, é enviado para o meu corpo todo, tá? E no caso, né, das crianças com autismo, que têm sim dificuldade de regular as emoções, ou dificuldade de dormir, né? Ou a irritabilidade, a intensidade, tudo isso, os olhos podem ser uma ferramenta maravilhosa e o se é para acalmar, para melhorar, para aliviar, para regular essa criança, tá? E eles podem também estimular o foco, tá? Para quem tem essa questão do TDAH, da dificuldade de prestar atenção, ou também lidar com o excesso de estímulos, por conta de todo esse bem-estar que um cheiro proporciona no nosso organismo. Eu duvidava disso, gente, o cheiro, mas quando eu fui entender isso daqui, o poder dessas moléculas no meu sistema límbico associado ao meu corpo e sentir em mim. Eu tive crises de ansiedade na pandemia e eu senti na pele o que que é respirar um óleo essencial e se acalmar. Gente, é incrível, incrível. Funciona, é real. Eu vejo diariamente aqui em casa. E se você duvida, eu te desafio a experimentar.
tá? Eu te desafio. Porque se uma coisa é legal de falar é que óleo essencial não precisa de crença para funcionar. Ah, mas eu tenho que acreditar. Não, não tem efeito placebo. É o que é química que vai funcionar, que vai atuar. E pronto, acabou. E inclusive hoje nós temos, olha, muitos estudos científicos já validados do uso da aromaterapia, que inclusive está dentro, né, de uma das terapias alternativas ali dentro do SUS. Olha que incrível, gente. Então, é eficaz, é, é ali poderoso e funciona, tá? Como que a gente usa os óleos essenciais? Então, tem ali as três vias, basicamente, de absorção. Aromático, que eu posso colocar assim. Vocês viram que eu passei na mãozinha do meu filho e depois eu coloquei para ele inalar, assim? Respirar. Então, esse é o uso aromático, só respirar. Posso colocar no difusor ultrassônico para vaporizar no ambiente, né? Então, essa é a forma aromática. Topicamente, então, fazer o aromatouch na mão é ótimo. Pietro ama massagem nas costas antes de dormir, então eu passo nas costinhas dele, tá? E em alguns casos, a ingestão. Nossa, a ingestão, ela é só para crianças acima de 6 anos, tá? E, gente, não são todos os óleos para serem ingeridos. E no caso do autismo, os que eu recomendo, que em breve eu vou testar no meu filho, porque até então ele não aceita, tá? Tem isso também a questão do sabor. Então, no meu filho hoje, eu uso aromático e tópico, tá? Mas ele já tem idade agora para usar ingestão. E eu coloquei o DDR Prime e o Adaptive, que são óleos que a gente tem, inclusive, em cápsulas para serem ingeridos. Vocês vão entender o que que esses dois produtos fazem no organismo, principalmente das pessoas autistas. E eu trouxe aqui os principais óleos essenciais que podem ajudar, que são aí mais propensos e benéficos para os autistas, tá? Não se resume só a isso aqui, não. Pode sim ter muito mais, mas eu trouxe os principais e os que eu já usei e que eu tive experiências. E eu vou compartilhar aqui com vocês, inclusive, a rotina que eu faço hoje com o Pietro, tá bom? Então tá, os óleos essenciais. Primeiro deles, o lavanda. Por que o lavanda? Ele é super relaxante, super calmante, tá? Ajuda realmente a aliviar a agitação, o estresse. E para as crianças que têm dificuldade na fala, de expressar, né, de se comunicar, de socializar, o lavanda é ótimo para ser diluído e passado aqui, ó, nessa região do pescoço e peito, tá? Eu vou contar a minha experiência com o Pietro. Para ele dormir, o lavanda não faz nem cosquinha. Eu falo que não funciona também, tá? Aqui é papo reto. Lavanda não funcionou com o Pietro. Eu não uso lavanda à noite para ele dormir. Com ele funcionou muito bem o camomila romana. Gente, camomila romana é um abraço. Nos dias que teve mudança de rotina, o que eu viajei, o que aconteceu, alguma coisa, o que ele teve, alguma desregulação, alguma agitação, eu uso camomila romana, mas é um abraço. É instantâneo. Camomila romana, ela é conhecida pelas suas propriedades relaxantes, calmantes, sedativas naturais, né? É um óleo essencial mais valioso, sim, ele tem um custo maior, né? Mas ele é poderoso, poderoso, porque é o sossega-leão do meu filho. E o se é, tá? O se é. E eu trouxe aqui também o vetiver. Gente, o vetiver, ele é extraído da raiz, uma raiz bem profunda, tá? Do vetiver. E, portanto, ele é um óleo estabilizante. Ele é um óleo aterrador. O que que é aterrador? O que que é estabilizante? É aquilo que nos traz, tipo, a sensação de pé no chão, de estado de presença, do aqui, do agora. Então, toda essa agitação, toda essa euforia, toda essa energia, toda essa dificuldade de concentrar, de prestar atenção, de fazer uma coisa só, o vetiver, ele faz isso assim, ó, e te traz para o eixo. Ele acalma, ele traz o foco, ele é meditativo, ele é sedativo natural, tá? Então ele ajuda a se concentrar também. E não é só para criança autista, isso daqui é para a vida de todo mundo, tá?
Porque quem hoje que não é, que não tem pensamento acelerado, agitação, estresse e coisa, e que precisa estar no aqui e no agora, que vive ali, ó, com ansiedade, pensando nas mil coisas que tem pra fazer. Às vezes você tá aqui agora, nossa, que horas que a Fabiola vai terminar essa aula, porque eu tenho que dobrar aquela roupa, porque eu tenho que botar a criança pra dormir, porque eu tenho que me preparar pra amanhã. Calma. Calma, vamos fazer valer o teu tempo. Fica aqui comigo mais um pouquinho, eu prometo que tá acabando. Mas usa o vetiver que vai, olha, vai ser muito bom na sua vida, eu tenho certeza, tá? E eu trouxe aqui também o laranja. Gente, o laranja, ele é um óleo muito aceito. Até as crianças, os autistas que têm dificuldade com o cheiro, o laranja, ele é um dos óleos mais aceitos e ele tem propriedades também relaxantes de lidar, né, com a ansiedade, com a agitação, com o estresse, e ele é um poderoso antidepressivo natural. Talvez eu imagino, né, a fase ali da adolescência, um autista adolescente, gente, ai, meu pai, meu filho, daqui a pouco adolescente, calma, senhor, acalma o coração, olha aí, vamos usar vetiver. Porque, gente, o laranja, ele traz alegria, otimismo, positividade, encorajador, sabe? Para lidar com medos, com anseios, com sentimentos de tristeza, de frustração. E ele é um poderoso também agente do metabolismo e do digestivo saudável, que é um outro fator determinante importante para os autistas, tá? Porque a inflamação piora muito aqueles sintomas, piora muito. Então, o laranja ajuda também. O frankincense, o frankincense, ele é o rei dos óleos essenciais. Você vai ouvir falar muito disso, se você ainda não ouviu, tá? Porque ele é considerado ali realmente um coringa para tudo. Ele é amplo, a química dele, assim, os benefícios, as propriedades terapêuticas do frankincense, ele é amplo, ele é bom para tudo, tudo mesmo. Só que algo que eu amo no frankincense é que ele traz a saúde, o suporte à saúde celular. Tá? Então, ele é um regenerador celular, ele renova as células, ajudando ali na apoptose, na morte das células doentes e na geração de células novas saudáveis, o que é muito importante para a gente ter uma regulação de todos os nossos sistemas do nosso organismo. Então, no caso das crianças autistas, ele é maravilhoso. Ele também é meditativo, também é aterrador, também é relaxante, também é estimulante. Se fosse assim, Fabiola. Hoje eu preciso começar com um óleo essencial. Qual você me indica? Frankincense. Começa com o frankincense, tá? Porque ele é múltiplo, potente para muita coisa, tá? Até que você tenha outros óleos essenciais também. E eu não posso falar, deixar de falar do copaíba. Tá, começa com frankincense e copaíba. Meu Deus, não tem como escolher só um. Gente, o copaíba ele é um poderoso anti-inflamatório, tá? Ele também é calmante. E eu falei, né, que a inflamação ela potencializa os sintomas, os efeitos aí, né, de toda essa singularidade do autista. O que significa que ele vai ajudar a desinflamar, vai ajudar a acalmar, vai ajudar a relaxar, vai ajudar a estabilizar. E o copaíba, ele é rico em um constituinte químico que se chama beta-cariofileno. Misericórdia, deu até um nó na língua. Beta-cariofileno. Esse constituinte químico, ele é muito semelhante, tá? Ele é recebido pelo nosso corpo, assim como o óleo da cannabis, o canabidiol. É isso mesmo. Então, ele é um fitocannabinoide, assim como o óleo da cannabis. Só que qual que é a grande diferença? Ele não tem THC, ele não tem efeitos adversos, né? Ou alucinógenos, ou dormentes, ou nada. Ele é puro óleo de copaíba anti-inflamatório com essa propriedade maravilhosa para a saúde. E esse beta-caroteno, esse fitocannabinoide que atua em todo o nosso organismo, nesses receptores CB2 que regulam todos os sistemas do organismo. Então, só o fato de você usar o Copaíba diariamente, você já vai estar criando um corpo propenso a funcionar de forma equilibrada, de forma
na homeostase. Olha que lindo. O que que é a homeostase? É tudo a funcionar como tem que funcionar. Então, o Copaíba, ele é maravilhoso. Eu uso esses dois óleos essenciais diariamente no meu filho, tá? Muito. E recomendo que todas as pessoas do universo usem. Todas. Todas precisam desses dois óleos essenciais, tá? Aqui a gente já vai minimizar um monte de problema. Um monte. E eu vou falar dos mixes. Na doTERRA a gente tem os mixes, o que eu acho incrível. Você não precisa ficar fazendo uma mistureba de óleo. Ai, Fabiola, o que que dá para misturar com o quê? O que que mix que eu faço, que blend? Não, na doTERRA a gente já tem os mixes prontos. Você só pega, dilui e passa. Usou, funcionou, tá? Então, o Serenity, ele é um mix do descanso, do sono, da serenidade. Olha o nome, vai te lembrar. Serenity, serenidade, tá bom? Então, para noites de sono que estão ali, o sono agitado, irritabilidade, enfim, Serenity, tá? DDR Prime. Isso aqui significa reparo do DNA danificado. Gente, DNA danificado. Então, tudo que você associa a um DNA danificado, que de repente é sim genética, que de repente é sim ali uma condição hereditária, digamos assim, usa o DDR Prime. Ele traz saúde celular a nível de DNA das nossas células, prevenindo doenças, promovendo imunidade forte para as crianças, tá? Então ele é também maravilhoso. E o Adaptive, gente. Nossa, o Adaptive ele me surpreendeu, tá? Porque ele é um mix calmante, só que ele é um mix calmante desenvolvido para aquele estresse gerado por mudanças que você precisa se adaptar a elas. E para os autistas, as mudanças, elas requerem muito esforço, desregula tudo, eles precisam de rotina. Se alguma coisa sai fora ali do eixo, nossa, é muito esforço para alinhar de novo. E o adaptivo, ele é ótimo para alinhar, para acalmar, para adaptar essas mudanças, sabe? Então, ajuda muito a enfrentar o estresse diante de mudanças, trazendo equilíbrio e clareza, tá? Então, esses são os principais. E como que você pode implementar isso na rotina? Então, antes de dormir, você pode colocar os olhos no difusor ou fazer ali uma massagenzinha relaxante, tá? E aí vai criar, né, esse ambiente, é propenso para o descanso. Você pode colocar os óleos essenciais no difusor durante os momentos de estudo, de concentração ou de brincadeiras, de atividade das crianças em casa, no contraturno da escola, tá? E tenham esse contato. O que eu amo dos óleos essenciais é esse contato. O toque, gente. O toque cura, é comprovado cientificamente que abraçar cura, que tocar cura, que beijar cura, que dar colo cura, que massagem cura. Então abusem, usem e abusem da aromaterapia associada à massagem, ao toque. A gente tem o Aroma Touch Hands que eu já falei, a gente tem a técnica completa do Aroma Touch, que se existe qualquer desestabilidade na saúde, que eu falo assim, uma virose, uma infecção, uma gripe, qualquer coisa que der aqui, eu faço aromatouch completo. No dia seguinte, eles estão bem como se nada tivesse acontecido. Gente, é incrível, incrível, tá? E quem é mãe aqui que já teve experiência assim, coloque aqui o seu relato. Coloque aqui para mim, por favor, porque eu quero ouvir de vocês também e o seu relato pode ajudar outras que estão aqui, tá? Então, tenham essas rotinas diárias. O que que eu faço hoje com o Pietro? Então, nós mudamos a rotina aqui, né? Ano passado era uma, agora é outra. Hoje, pela manhã, ele fica em casa comigo. Então, em casa, eu sempre tenho um difusor ligado, todos os dias, tá? Ou é um cítrico, porque dá alegria, porque dá leveza, porque eu amo também, então a gente compactua do ambiente. Então, tem que ser algo bom para todos nós, né? Ou o Adaptive, quando gerou algum estresse aqui, alguma mudança, tipo, amanhã. Eu já vou iniciar com o uso do Adaptive durante o dia, porque eu viajo na quinta-feira para a convenção da nossa empresa lá em São Paulo. Então eu sei que é um período de adaptação, que eu não vou estar aqui, é estresse, eu sei que é. Então eu uso dos recursos que eu tenho para lidar com essa situação momentânea atual.
tá? Antes de ir para a escola. Eu até fiz lá no meu Instagram. Vai lá, Fabiola Muniz Flor, e manda um oizinho para mim para eu saber que você estava aqui nessa aula. Se quiser fazer um print, marcar nos stories, eu vou repostar. Vai ser uma alegria também para a gente levar essa aula aqui, a informação para mais pessoas, tá? E eu postei lá no meu Instagram um Reels contando como que eu uso essa rotininha rápida antes de ir para a escola. É rápida, gente, assim, ó. Foi. Não é nada. Nossa, como é que eu vou usar? Tô com esses olhos aqui, não sei por onde começar. Gente, é rápido, assim, ó, já foi. Então, eu pingo o francis aqui, ó, no topo da cabeça dele, dou uma batidinha aqui para estimular. Eu falo, vamos passar no cocoroco. Dou as batidinhas aqui, porque esse é o ponto coronário, um chácara também da conexão divina, da meditação, do alinhamento, estimula todo o sistema nervoso central. Então, bota aqui, ó. Pronto. Franksins. Copaíba, eu tenho touch, tá? E eu passo no abdômen dele. Por quê? Porque vai desinflamar, porque vai ajudar a regular. O abdômen, a região perto do umbigo, é uma região de alta vascularização. Então, vai muito rápido para a corrente sanguínea, atua lá a nível celular, vai para cada célula do organismo dele, ele já está sendo inundado pelas propriedades do copaíba. Olha que incrível, regulador dos sistemas dele. E o vetiver, que eu passo aqui assim, passo no peitinho, ele faz e cheira para ele ir concentrado, para ele ir focado para a escola, tá? E aí eu deixo o Adaptive Touch na mochila dele, no bolsinho da mochila dele, porque ele, quando ele quiser, ele mesmo pega lá, passa e usa. Ele mesmo vai lá e passa e usa. Esses dias ele chegou da escola falando assim: Mãe, todas as crianças lá na minha escola precisam de óleos essenciais. Falei, precisa mesmo, meu filho. Se alguém quiser, você pode passar na pessoa. Gente, eu falo, ele já compartilha, ele já sabe, ele já é independente. Isso eu acho incrível. E antes de dormir, tá? A massagenzinha nas costas ali, com DDR Prime, e eu boto no difusor também, assim, é de acordo com a demanda, não é só um, sabe? Eu uso o Serenity, o Cedro, ou o Cananga, que Cananga também tem beta-cariofileno, tá? Que acalma e que regula, né, as emoções. Então eu boto esse aqui é a rotininha com ele. Simples assim, gente. Manhã difusor, antes de ir para a escola eu passo, de noite é a massagenzinha e difusor de novo. Simples assim, simples assim. E vale a pena. Hoje eu me deparo com cenas assim, olha. Olha isso, deixa eu ver se vai. Não sei se vai. Olha lá o Pietro meditando. Gente, ai, que lindo! Tava meditando, filho. Gente, vocês imaginam isso? Alegria para uma mãe. Abrir os olhos e ver o seu filho meditando de frente para o mar, aqui, ó, fazendo assim, ó. Gente, nesse dia eu fiquei tão feliz e grata, porque eu vejo a evolução do meu filho dia após dia, dia após dia. E eu sei que juntas nós podemos sim proporcionar mais inclusão, bem-estar, alívio, menos julgamento, porque o que me doía também por um bom tempo, que eu me isolei, inclusive, socialmente falando, gente, eu ia nos lugares, a gente não sentava, a gente não tinha paz, digamos assim, sabe? Era aquela agitação, ele pulava por tudo, agitava tudo, e a gente via os olhares, né, de julgamento das pessoas. Então, assim, é, nem toda criança vai vir aqui, ó, tem cara de autista. Não tem. Autismo não tem cara. Porque tem as pessoas que falam assim, ah, nem parece que ele é autista, né? É, parece, né? Às vezes tem que andar com aquele cordãozinho assim, ó, pra mostrar que a criança é autista. Eu acho isso tão desnecessário. Mas às vezes tem que ser. Porque hoje as pessoas, elas apontam muito, julgam muito, criticam muito. E quando vocês se depararem com alguém, e agora eu vou falar em nome de todas as mães atípicas aqui, quando vocês se depararem com uma mãezinha, com uma criança em crise, com uma criança agitada, com uma criança chorona, com alguma criança fazendo uma pirraça, uma birra, olhem com amor, olhem para aquela mãe, imagina que ela
está fazendo tudo o que ela pode, o que ela tem de melhor para aquela criança. E, se as condições permitirem, ofereça uma ajuda. Você, como consultora de bem-estar, que de repente está aqui, assim como eu, a gente tem solução a uma gota da nossa mão. Quantas vezes, quantas vezes eu me comovi com a situação de uma mãe e fui lá e passei um óleo essencial no pezinho da criança ou na mãozinha, pedindo permissão, com amorosidade, com cuidado, com compaixão, sem julgamento, sem crítica, sem ser intrusona, sabe? Mas aquilo que a gente faz com vontade genuína de querer ajudar, essa energia ela é percebida e ela é aceita e ela é recebida. Então, assim, não tenha medo de fazer o bem, não tenha medo de oferecer uma ajuda, não tenha medo de perguntar se tá tudo bem, sabe? Esses dias, essa semana, eu não vejo nada de tragédia no meu Instagram, eu não tenho televisão, nada, nada, porque eu poupo a minha energia, mas eu sigo alguns profissionais, e como a gente estava na semana de conscientização do autismo, eu vi uma cena que me chocou demais, de crianças adolescentes batendo num autista adolescente. E, gente, eu fiquei assim tão horrorizada, porque tinham pessoas filmando, porque tinham pessoas ali próximas e que ninguém defendeu aquele jovem. Ninguém. Estavam ali na volta, sabe? E ninguém defendeu, ninguém falou pare, ninguém chamou ajuda. O menino ali de joelhos. E eu fico assim, comovida com cenas desse jeito. E a gente precisa trazer a nossa humanidade de volta. Não é nem a humanidade, a nossa divindade. Porque nós somos filhos de Deus, seres espirituais que estamos aqui passando por uma vida terrena. E, sabe, oferecer ajuda com amor, com genuinidade. Gente, isso não assusta, não apavora ninguém. Então, não tenham medo de oferecer ajuda e não critiquem, não julguem. Porque de repente, a mãe tá ali lidando com um autista que não tem cara de autista, tá? Então, vamos conscientizar, vamos levar, eu falo, vamos levantar essa bandeira, vamos nos apoiar, vamos nos abraçar, vamos ter mais empatia. O mundo tá implorando por empatia e amor, tá? E eu quero fazer um convite, não sei se eu coloquei aqui. Ah, depois eu mando essa receitinha, enfim. Eu quero dizer que a mudança que você quer, ela tá na decisão que você toma. E se algo aqui fez sentido para você hoje, eu vou deixar uma oportunidade, claro, eu sempre vou trazer a oportunidade, porque de nada adianta você saber de tudo isso, saber que os olhos podem sim ajudar quem está precisando e você não ter o óleo essencial aí. Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida ter uma informação e não botar ela em prática. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você tomar uma decisão hoje, de a partir de agora, olhar para sua família e cuidar dos seus filhos de forma natural, fale com o consultor, com a consultora que chamou você para essa aula. Me chame aqui no Instagram, no WhatsApp, tá? Que a gente vai mandar um link promocional com esse kit ou outra opção que for melhor para você. Portanto, fale com o consultor de bem-estar que a gente vai encontrar a melhor forma para você ter o óleo essencial aí o mais rápido possível, tá? Chega para qualquer lugar do Brasil e do mundo que a Doterra está inserida e você vai poder comprar com desconto, 25% de desconto, fazer parte da nossa comunidade, ter consultoria, ter apoio, suporte, aulas, plataforma de conteúdo. Tudo isso, gente, esse apoio mútuo. Esse aqui é um kit que eu falo assim que a Doterra ouviu as minhas orações, porque tem tudo que uma mãe atípica ou cuidadora do lar precisa para cuidar da sua família. Tem o difusor, tem o óleo de coco para diluir e tem os óleos essenciais principais, alguns dos quais eu falei aqui, outros eu não mencionei, mas que vocês vão aprender mais também sobre eles. Mas aqui, gente, tá assim por um preço irrisório, tá? Um preço irrisório. Hoje, sabendo do que eu sei que os óleos essenciais fazem por mim, eu pagaria milhares e milhares e milhares de reais por essa caixinha. De verdade. Por tudo que eu vi acontecer na minha vida e na vida dos meus filhos, tá? Então,
Fale com o consultor de bem-estar. Essa caixinha aqui, você pode parcelar em 6 vezes de 149, tá? E eu fiz também, gente, um e-book, um livro digital, que é um guia prático para mães atípicas, que fala um pouco de tudo que eu trouxe aqui, com alguns detalhes a mais, tá bom? E ele, nesse mês de abril, eu coloquei ele com. Tem um cupom aqui, ó, de 50% de desconto. Ele fica apenas R$ 14,95. Tipo, também um valor irrisório, tá? Só logístico mesmo, tá? E você usa o cupom TEA e você vai ter esse desconto. É só escanear aqui o QR Code e ter acesso ao guia prático para mães atípicas que eu escrevi com as minhas experiências e com as receitinhas e com as principais questões na vida, né, na questão do espectro autista, tá bom? Então fica aqui para vocês o meu sincero agradecimento. O meu Instagram, imagino que vocês já tenham me seguido, né? Fabiola Muniz Flor, espero vocês lá. Serão muito bem-vindas na minha rede. E eu quero, assim, de todo o meu coração agradecer. Era para ser 1 hora, mas a gente estendeu para 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos. Agradeço mesmo a interação e a participação. Eu vou interromper aqui e disponibilizo ali uns minutinhos para a gente conversar também, tá bom? Deixa eu só colocar aqui.